Bora, pessoal, mais uma aula aqui do nosso curso de S6, né? Eu vou aqui marcar já as coisas que a gente já viu tudo isso aqui, Array Destruction, Object Destruction, Nested Destruction. A gente viu nas outras aulas, tem um vídeo para cada um desses assuntos, né? Se você quiser rever, quiser olhar lá no blog, né? Se você perdeu também, assistir. Então é isso. E a gente vai falar hoje sobre os operadores, sobre o REST spread. Especificamente nessa aula vamos falar sobre os parâmetros REST, ok? Eu decidi dividir essa aula justamente para a gente deixar sempre os vídeos menores, né? Eu particularmente gosto de assistir, de estudar com assuntos pequenos para poder fixar melhor. Então, beleza. Vamos lá. Estou aqui com o nosso VS Code aberto. Eu vou dividir a tela, ok? Então, dividir aqui. Já estou com o projetinho rodando. Então, beleza. Vamos lá. Console aberto. Vamos seguindo. Vou seguir aqui o meu guia. Né? Então, primeira coisa, né, é os restes parameters. Né? O que seria este cara? O que ele resolve? Né? Eu vou dar aqui um exemplo de uma função, né? Que é algo que pode acontecer, né? Tipo, a função ela pode receber aqui um número de parâmetros arbitrário. Então, você pode não saber, você pode definir uma quantidade de parâmetros, ok? Tipo, eu vou criar aqui a soma e eu vou dar aqui um return, né? Que é uma função bem simples, soma A e B, ok? E se eu for dar aqui um console log nessa soma e passar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai perceber a seguinte coisa. Esse cara aqui, na hora da definição, ele tem dois parâmetros. Porém, eu passei aqui mais parâmetros para ele. E, se você perceber aqui, não deu erro. Tipo, o que foi que aconteceu? Esse cara desconsiderou os parâmetros a mais. Então, isso significa que ele aceita, porém, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer apenas aqueles carinhas que foram definidos para ele. Mas esses caras estão aqui e existem, né? Então, beleza, ele vai pegar aqui, somar 1, que é o primeiro, com 2, que é o segundo, e vai dar 3. E vai ignorar esses outros caras aí, ok? Então, com a nova sintaxe, né, eu consigo pegar todos esses parâmetros aí, né, e eu vou dar um exemplo, né, comentar esse cara aqui. E agora, a gente vai fazer uma function que se chama SumAll. Ou seja, eu vou, nesse momento aqui, executar o console log no SumAll e vou passar aqui 1, 2 e 3, ok? E 3. E esse cara tem 3 parâmetros. Beleza. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar todos esses parâmetros com o operador REST. Então, eu quero tudo. E eu vou chamar aqui de args. Ok? Então, beleza. Esse carinha aqui, né? Eu posso interar esse cara agora. Se eu der um console log aqui, e eu vou até, para a gente ver o que foi que aconteceu, né? O que é que vem aqui nesses args. Se você der um console log, ó, ele vai me dar aqui um array. Ó. Então, esse cara, quando eu uso aqui o REST, ele vai pegar todos os argumentos e vai colocar dentro do array. Então, beleza, se está dentro do array, eu consigo fazer o seguinte. Let sum recebe 0. Opa, eu dei for more, aqui um 0, né? E eu posso dar um for. Ok? Então, eu posso fazer assim, for, dar um let arg of args. Esse cara é um array. E aqui eu posso sum recebe, vamos fazer aqui, mais igual, arg.
Então, estou aqui iterando cada item do args e somando um com o outro em cada interação, ok? E no final, vou retornar o sun. Ok, então beleza. Então aqui, se a gente rodar esse cara, né? Já estamos rodando aqui, ó. Eu posso passar a quantidade que for agora de argumentos. E ele vai sempre pegar esse cara e vai fazer uma interação aqui, né? Do array e somá-los. Ou seja, vou somar, não importando a quantidade de parâmetros que eu passe aqui, ele vai agora sim receber todos. Então, com o REST, você consegue fazer isso, transformar esses itens que estão aqui em lista em um array e interar esse cara, ok? Então, beleza. Você também pode fazer o seguinte, que é como a gente fez lá no objeto, né? E deixa eu só separar isto aqui para a gente ter depois example 1 e deixa eu botar aqui o segundo example 2 para depois ficar organizado. Example 3. Pronto. Então, beleza. Como a gente fazia, né? Eu posso, como a gente fez no objeto lá, eu posso fazer isso aqui também, ó. Function, show name, ok? E aqui eu tenho um first name e um last name. E, vamos supor, eu tenho aqui os parâmetros já prontos, eu vou copiar e colar. Estou pegando o resto, ok? Se eu executar show names com esse cara, se eu der um console.log no first name e eu der um log no last name, eu vou ter os dois primeiros itens, né? E como eu peguei agora o rest, eu posso dar um console.log no rest. Aliás, rest 0, ou seja, isso, o item. Então eu posso pegar o restante aqui, né? Posso até testar, não sabia que... Não, mas ele vem. Se eu quiser pegar, dar um log aqui no rest, ele vai transformar esse cara num array. Ou seja, esses outros argumentos aqui, né, que sobraram, que são o resto, e tanto faz, tipo, eu posso botar mais aqui, ó. Mais um. E ele vai aqui, ó, adicionar, ok? Então, ele vai entender que todo o resto eu quero o first e o last e todo o resto. Então, e eu também posso, como esse cara é um array, acessar esse cara via o index, né? Então, 1, 2. Na verdade é 0, né? E 1, ok? O array inicia de 0, index 0. Então, beleza. Este é outro exemplo. Então, beleza. Levando em consideração este cara aqui, se eu botar aqui um hash.length, né, vai me dar a quantidade aqui dos itens. Beleza. Levando em consideração, nós temos aqui um outro exemplo, né, que seria, eu posso usar a mesma função aqui, certo? Vou comentar só para que não interfira no que eu estou falando. Então, beleza. Nesse caso aqui, a gente está, né, usando o REST no final, né? Então, o REST ele reúne, certo, todos os argumentos excedentes que foram passados. Então, beleza. Como ele vai pegar o resto, eu não posso fazer isso. Tipo, jogá-lo em segundo. Se eu fizer isso,
ele vai dar um erro. Ó, rest parameter must be last. Ele tem que ser o último elemento aí dos parâmetros. Então, quando você estiver usando ele como argumento, ele precisa necessariamente ser o último. Porque ele vai entender que ele precisa do restante, ok? Então, beleza. Exemplo 3, exemplo 4, vamos para o 5, ok? O 5 é mais uma dica, né? E eu vou fazer a mesma função. Colocar aqui 5, ok? Beleza. Tirar aqui os argumentos. E, ok, fizemos isso com o REST, nós podemos pegar todos, mas existe uma forma um pouco mais antiga que você também consegue pegar todos os argumentos, né? Como era feito antes. Então, se você pode se deparar com com essa implementação antiga, tipo, a gente tinha o arguments, né? Se eu der aqui um console log, você vê aqui e usar no arguments. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que comentar esse cara aqui para não atrapalhar. Ok? Então, beleza. Se eu der aqui um console, você vê que eu não estou declarando aqui os carinhas, né? Nada aqui. Então, eu não estou definindo a quantidade de parâmetros, mas esse arguments, ele existe aqui, ó. Ok? Então, como eu passei argumentos para esse cara, eu posso pegá-los através do arguments. Então, eu posso aqui dar um arguments.length, e esse cara vai ter lá, ó, 4, vai me dizer que eu tenho 4 argumentos, e eu também posso acessar cada argumento como se fosse um array. Então, vou pegar aqui, ó, Julius, 1, César, 2, Cônsul, e assim seguido. Então, da mesma forma, como eu fiz aqui um loop, cadê o exemplo? Um loop for aqui para interar esse cara, eu posso fazer uma interação também no arguments, ok? Então, esse carinha é o carinha mais antigo, né? E você pode se deparar, é uma forma antiga de fazer. Qual é a diferença entre o arguments e o rest, né? A principal diferença é que se eu pegar aqui o rest, ok? E aí eu estou pegando o rest, vai ser tudo nesse momento, né? E eu fizer isso aqui, ó, rest.map, eu posso usar um map, né? Que é um método de array no rest, ok? No arguments, eu não posso fazer isso. Então, se você tiver aqui um arguments.map, ele não vai aceitar. Item, ó, ele já vai dar aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, ele já vai me mostrar um erro. Type of arguments map is not a function. Ou seja, o arguments ele não suporta os métodos do prototype de array, ok? Então, essa é a principal diferença. Vou voltar aqui para a gente deixar esse exemplo salvo com o arguments. Vou console log no arguments. Ok, outra coisa, outro detalhe, outra dica, né? Que vai ser no exemplo 6, ok? É que arrow functions não tem arguments, ok? Então, se você fizer o seguinte, const show name, name, vou chamar de name. Isso aqui recebe arrow function e eu pegar aqui um console.log arguments e executar esse cara, passando vários Rafael.
arguments not defined. Então, deixa eu só copiar esse cara aqui. Então, ó, na arrow function, isso não vai funcionar, o argument. Porém, se eu fizer a mesma coisa com o rest, ele aceita. Então, beleza. Então, ok. Só observação. Arrow function não aceita arguments. Ok. Tirar isso aqui para a gente deixar como exemplo. Então, beleza. Basicamente, sobre o REST, né, seriam estes detalhes. Então, só relembrando aqui, né, a gente vai dar uma relembrada. No REST, eu consigo transformar esses argumentos que foram passados como uma lista de números em um array. E eu posso pegar todos de uma vez aqui, ok? E interar eles e dar um resultado. Eu posso uma dica importante é que o REST, ele vai pegar o REST, então ele precisa, quando ele está em argumento de função, ser o último item, ok? Beleza. Outra coisa é, tipo, a gente não pode mudar a ordem, né? Isso aqui vai dar um erro. Então, se eu deixar assim, só para a gente saber. Então, se eu mudar a ordem e ele for o último, vai dar um erro. Então, beleza. Outra coisa, forma antiga de fazer, a gente antes podia passar muitos argumentos e pegar esse cara com args, né? Dica importante, arrow functions não aceita args. Então, se você for querer fazer isso aqui na arrow function, você precisa especificamente usar o REST parameters. Então, galera, por essa aula é isso. Lembrando que eu estou separando os arquivos aqui de cada aula. Ainda não botei no Git, mas eu vou colocar no Git para se vocês precisarem revisar. Valeu. Deem like aí no vídeo, curtam e comentem também quais os conteúdos que vocês querem ver. Como eu estou iniciando esse é praticamente, na verdade, meu segundo curso aqui, eu ainda estou definindo alguns conteúdos que vocês acharem mais interessantes, principalmente sobre JavaScript e também sobre os frameworks, né, as libs, tipo React, Angular. Podem comentar que aí a gente vai preparar o conteúdo para vocês poderem assistir. Valeu, pessoal!